Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Estamos terminando o dia 9, terça-feira de julho. E em breve estamos começando também o segundo semestre. Eu publico hoje na minha coluna do Jornal Notícias do Dia uma frase do Tenente-Coronel Sandro Zack, que é o comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pela zona sul da cidade, a região mais carente, e que, segundo ele mesmo estima, segundo a Polícia Militar estima, lá residem 256 mil pessoas. Pois para atender esse universo de pessoas, repito, 256 mil pessoas, a Polícia Militar dispõe de 8 viaturas. O tenente Isaac foi muito sincero ao dizer de que consertam a viatura hoje e ela estraga amanhã porque são velhas. Enquanto isso, os bandidos, os assaltantes acabam roubando carros novos e a polícia tem que persegui-los com esses carros, com essas viaturas muito antigas. Mas a esperança é o cumprimento da promessa do Comando-Geral da PM de que em outubro teremos 30 viaturas para o 17º Batalhão da Polícia Militar. Frase do Tenente-Coronel Zack: esta cacalhada, cambada de sem vergonha está agindo na região, na Zona Sul. A lei é muito benéfica para esta cambada. O que ele quis dizer é que das últimas 44 pessoas presas em flagrante, por roubo, por assalto, a metade delas já tinham sido presas três vezes ou mais vezes já foram detidas. Estão nas ruas agindo novamente. 40% já foram presas pelo mesmo delito pelo menos 2 vezes e apenas 10% não tinham sido presas ainda. Ou seja, é aquele velho ditado: a polícia prende e a legislação deixa esses marginais retornarem às ruas. E aqui é bom ressaltar que não é culpa dos promotores e dos juízes, é desta legislação fraca, benevolente com os marginais que nós temos aqui no Brasil. Publiquei também o desabafo do prefeito Udo Deller e outra reclamação do presidente JEC, o senhor Nereu Martinelli. Eles reclamaram e desabafaram contra a classe política, mais exatamente os nossos políticos que estão em Brasília. E eles, do sábado último, lá na Arena, não pouparam críticas aos deputados e senadores que representam Joinville, em função da falta de patrocínio da Caixa Econômica Federal para com o Joinville. E eu conversei ontem com o deputado federal Marco Tebaldi, e ele disse que é de oposição e que não tem acesso ao governo, e que quando o Aécio, que é o candidato dele, é presidente, aí ele se tornará governo. Quando o Aécio for presidente, ele poderá ser cobrado. Hoje eu tive contato com o senador Luiz Henrique da Silveira. E aqui um parêntese: ninguém pode negar ou deixar de reconhecer o quanto o senador Luiz Henrique é jequiano. Ele é conselheiro desde 1976, desde a fundação do JEC. E todo ano, segundo ele paga adiantada a sua anuidade ao clube. E graças a ele, quando era prefeito, o Joinville pôde participar da Série A do Campeonato Brasileiro, naquele tempo Campeonato Nacional. Apenas para recordar, o candidato da Arena na época, à prefeitura, era o senhor Luiz Gomes, o Lula. E o governo fez de tudo para ajudar os seus candidatos no Brasil afora. Até tinha um ditado: aonde a Arena vai mal, um time no Nacional. E foi o que aconteceu aqui em Joinville.
o governo da ditadura, a CBF, anunciou o JEC no Campeonato Nacional. Só que não previam que o seu candidato seria derrotado. E o Luiz Henrique venceu o Lula em 1976 e para participar em 77 do Campeonato Brasileiro, o Joinville tinha que ter um estádio com um determinado número de espectadores, ou seja, capacidade mínima. E o Ernestão não tinha naquela época, e construir seria muito caro. A solução encontrada pelo então prefeito Luiz Henrique foi comprar arquibancadas metálicas no interior do Rio de Janeiro, o que possibilitou o JEC a participar do Campeonato Brasileiro. E mais recentemente, lembrou ele, o presidente Márcio Folgesanger o procurou para tentar o patrocínio da GM ao clube. E ele foi até a direção da empresa, ele como governador, solicitar esse patrocínio ao JEC. Ele foi pessoalmente, porque foi assim solicitado pelo presidente do JEC. Em resumo, o senador Luiz Henrique reiterou que não quer polêmica, né, não quer responder aos ataques, às críticas, nem do prefeito, nem do presidente do JEC, mas que se for solicitado, ele não foi, se foi solicitado, ele vai ajudar sim, vai tentar ajudar junto à Caixa Econômica Federal. E hoje, em Florianópolis, o presidente Nereu e o deputado estadual Darcy de Matos estiveram reunidos com a SC Gás. Já que a SC Gás vai patrocinar o Criciúma, o deputado e o presidente do JEC foram até lá falar com a sua diretoria para conseguir também uma ajuda para o Joinville Esporte Clube. Conhecendo o deputado Darcy de Matos como conheço, posso adiantar de que a SC Gás vai ser mais um reforço de caixa para o Joinville. E daí acho que não se precisa mais da Caixa Econômica Federal. Afinal, a Caixa exige que o seu logo esteja na frente da camisa. E no Joinville tem dois parceiros importantes, que é o Johnny da Romaço e o Rainor da Red Horse. Não se pode desprezar eles, que são parceiros agora e com certeza serão parceiros no futuro. E a Caixa ninguém sabe, pode ser até o final do ano e depois eles vão embora. Depois do intervalo, continuamos aqui com mais informações no programa Os Colunistas, que agora pode ser sintonizado também no Facebook. Acompanhe o nosso programa, a gravação do nosso programa, você que não pode assisti-lo ao vivo, assisti-lo pelo Facebook. Já voltamos. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem, agora eu vou lhes falar a respeito de algo importante no jornalismo, que é a fonte de informação. Essa semana eu tive uma decepção com uma fonte. Na verdade, foi até um engano meu. Eu atendi o telefone pensando que fosse uma pessoa e era outra. Eu explico. A Tânia Eberhard estava nomeada para a Secretaria da Saúde e a pergunta era quem iria assumir a Secretaria de Assistência Social, a sua cadeira lá na Secretaria. E havia interesse do vereador Cláudio Aragão, havia um grupo do PMDB que defendia a ida do Osmari Fritz, enfim, era a pergunta do dia. E como eu fechei a coluna por volta de 8 horas para poder jogar futebol às quintas-feiras, eu fui até lá, estava jogando bola e deixo sempre o celular próximo para, se ele tocar, eu atender, porque afinal eu tenho que estar em contato 24 horas por dia. E tocou o telefone e eu saí do campo e fui lá atender na lateral onde estava o celular. E eu confundi as vozes. Eu achei que fosse uma pessoa e era outra. Pensei que fosse uma fonte minha e era outro. Eu olhei no telefone e até estranhei de que aquele número eu não conhecia. E ele disse, a Zeca vai para o lugar da Tânia e 2 pessoas estão cotadas para o lugar da Zeca lá no gabinete do vice-prefeito. E eu pensando com a certeza de que era uma determinada pessoa,
Imediatamente liguei para o jornal e pedi para o editor, o Aldo Urban, para mudar a coluna e acrescentar mais uma nota que exatamente seria a Zeca no lugar da Tânia Eberhard. Infelizmente não se confirmou essa informação e o Braulio acabou surpreendendo todo mundo. Por falar em fonte, há 2 meses eu li na coluna do Jefferson que a Tânia Eberhard estava cotada para ser a secretária da Saúde. Eu, pelo conhecimento que tinha, na época, achei aquela informação um tanto quanto descabida. E liguei para a minha fonte lá no governo do estado e essa fonte me disse que a Tânia, se fosse integrar o colegiado, seria na Secretaria de Assistência Social do Estado, porque o João Cândido, o médico que ocupava essa secretaria, que ocupa essa secretaria, seria deslocado para a saúde. Ou então, o presidente da Celesc, que é a joinvilense, iria para o cargo. Aí, nesse caso, a Celesc sendo, a presidência sendo entregue para alguém indicado pelo senador Luiz Henrique. Escrevi isso na minha coluna e acabou não se confirmando. Acabou se confirmando a fonte do Jefferson Saavedra, que naquela época já falou pela primeira vez o nome da Tânia Eberhard como sucessora, como substituta do Dr. Dalmo Claro de Oliveira. Lamentável essa situação do Mildau. Eu tenho um carinho muito especial por essa sociedade, porque lá frequentei muito, jogávamos futebol lá, já participei da festa do Pato, principalmente quando o Sidney Sabel era o presidente, estive muitas vezes lá a convite dele, e agora parece que não tem mais solução. O Mildau será realmente leiloado. Tentaram a ajuda de um empresário, que até eu conheço, estive na casa do Sidney, quando o Sidney fez essa proposta para ele, foi um jantar, ele ficou de pensar, ficou de ver as garantias, mas parece que não deu certo e o Mildau vai para leilão, infelizmente. Estive segunda-feira à noite, juntamente com os amigos, na posse da diretoria do Automóvel Clube. Aí está o registro no final do jantar, aliás, um excelente jantar, aqui da direita o Testoni, Manuel Testoni, da TV Brasil Esperança, a Beth, que é assessora do vereador Odir, o Adilson Quanti, lá da Fundição Tupi, o marido dela, eu estou lá de camisa branca, ao meu lado o ex-radialista e assessor do vereador Rodrigo Facchini, o Luiz Carlos Carvalho, e o vereador Facchini, e ao lado dele o Américo, que também é da equipe do Facchini. E na ponta esquerda, José Antônio de Mira, o chefe da equipe Medalha de Ouro da Rádio Cultura. Ficamos lá no final da festa. O Automóvel Clube é uma entidade que demonstrou que a nova diretoria tem bastante prestígio, foi muito prestigiada o jantar e esperamos que tenha um sucesso. Agora a meta deve ser a criação de um autódromo aqui em nossa cidade. Não é possível que Lontras reúna 6.000 pessoas, uma cidade pequena que não tem muita estrutura, e Joinville, com todo esse progresso, não consiga pelo menos ter um autódromo. A propósito, encontrei lá, depois de muito tempo, Paulo César Machado, o empresário Paulo, que foi um grande motociclista, estava lá prestigiando a posse do Automóvel Clube. Tenham todos uma boa noite e nós voltamos amanhã, quarta-feira, com mais um programa Os Colunistas. Até lá. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.